Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista, você sempre conosco neste horário da 1h30 da tarde, acompanhando as personalidades aqui da cidade, da nossa região metropolitana e do país, que aqui nas nossas bancadas debatem, discutem e aprofundam com você os temas do dia a dia aqui da nossa cidade, da região metropolitana e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Programa sempre ao vivo, 1h30 da tarde, e você acompanhando a nossa reprise também às 7h30 da noite. A reprise normalmente às 8h, 7h30 da noite, nesse período em que a TV Santa Cecília transmite os jogos da Unisanta. Em discussão aqui, a pauta, as dificuldades do comércio na cidade de Santos, as expectativas que a gente pode ter, não só para o Dia das Mães, que vem aí no próximo domingo, como também na sequência do ano aqui em Santos e claro, uma radiografia do que acontece no país também. Muito prazer, a gente recebe aqui o Nicolau Obeide, preside o CDL Santos Praia, a Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. Nicolau, tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Aqui os amigos da bancada, aqui, eu estou do lado do palmeirense aqui também, me cuidando, mas obrigado aí pela oportunidade. Obrigado ao Nicolau por estar conosco. O palmeirense citado é o nosso Uriel Vilas Boas, está lá na ponta, não é? À minha esquerda, à sua direita aí, para mais uma vez colaborar com a gente. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, é sempre um prazer participar do programa e colocado em primeiro lugar, no caso aqui, né? Estou aqui em primeiro, que é o Palmeiras. E fico muito satisfeito de conversar com o Nicolau Iberê, meu professor Iberê, e os dois grandes expositores aqui da imprensa da região. É um prazer estar aqui. Prazer receber o Uriel como nosso professor de marketing político, Iberê Sina, que mais uma vez participa conosco. Tudo bem, né, Iberê? Tudo bem, eu pensei que era um programa de esporte, mas acabou, é o anterior, né? Já foi. Um é de Santa, outro é palmeirense e tal, mas tudo bem. É sempre um prazer estar na companhia de vocês, revendo o Uriel, que fazia tempo que eu não participava de um programa com o Uriel, entendeu? Que eu tive o descaramento de ser professor desta figura aí, quando sindicalista, quando vereador, eu fico muito orgulhoso de poder estar do lado dele. O Nicolau já é um amigo de muitos anos, né? E a gente briga muito. Né? Eu brigo muito com o Nicolau sempre, mas em prol do comércio santista. É verdade. E aqui o Marco Santana, que é o homem que toca toda a mídia, toda a pauta desse programa, e dá os parabéns pelas pautas que tem colocado aqui. E hoje, por exemplo, trazendo aqui o sindicato, o comércio varejista, que é importante numa data tão festiva como veio o Dia das Mães agora. Muito bem, Marco Santana lá na ponta, conferindo sempre a sua participação nas redes sociais, não é? E, claro, nas nossas transmissões aqui do Ponto de Vista também, não é? Tudo bem, né, Santana? Tudo bem, o professor Iberê falou que achou que parecia um programa de esporte, mas na verdade, se a gente parar a pensar, o clima da discussão esportiva e política parece que são os mesmos, né? O clima de fla-flu no debate político, econômico do país, juiz torcendo para quando sai o gol de um time, né? E assim por diante, né? Boa tarde a você que nos acompanha ao vivo, convido você a participar do programa, manda sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook Ponto de Vista com Edgar Boturão ou por e-mail contato@pontodevista.tv.br. Para você que nos acompanha a reprise, uma boa noite. Pois é, a gente vem acompanhando aqui, não só na cidade, mas no noticiário geral no país, mas a cidade de Santos especialmente, que é ainda a cidade polo aqui da região metropolitana, onde o comércio é mais forte. Temos aqui o nosso porto, lado de Guarujá, evidentemente, do lado de Santos, claro, né? Hotéis importantes, eventos importantes, só o centro de convenções, dos mais importantes, dos melhores do país, aqui na cidade, enfim, né? Muita coisa importante que ainda acontece aqui em Santos, mas a gente vê muita dificuldade do pessoal do comércio, os lojistas de maneira geral, enfim, restaurantes, pizzarias, enfim, gente com muita dificuldade, o pessoal reclamando muito, padarias, enfim, não é? Mercados de porte menor, muita gente com dificuldade de tocar, de manter o seu negócio, né? Muita gente perdendo postos de trabalho, perdendo empregos, com o enxugamento aí da área portuária, com as demissões que aconteceram no polo industrial de Cubatão, e ontem a gente vê o ministro... Na semana passada, né, o ministro da Fazenda e agora, ontem, recentemente, o presidente Temer dizendo que a economia está reagindo, os números são evidentes, enfim, né? Você acha que é assim, meu caro Nicolau? Está reagindo a economia? Não estou sentindo muito isso aqui não, hein? Santos, vamos separar um pouquinho, né? O Brasil e Santos é um pouco sazonal. Eu entendo que aqui, nessa região, nós temos algumas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens que nós temos aqui
que com o encarecimento de tudo, né, com a dificuldade que as pessoas estão atravessando, e mesmo elas tendo lazer, vou dar um exemplo, a temporada em Santos aqueceu em função das viagens mais longas ficarem mais caras e mais difíceis, aí as pessoas vieram a Santos. Nós temos aí uma cidade aí com quase 17 milhões de habitantes, que é São Paulo, a grande São Paulo, e essas pessoas descem na temporada para Santos. Isso esquenta o comércio de uma forma de restaurantes, hotéis. Tivemos aí 3 feriados seguidos, 2 bons, um regular, né, que foi o intermediário de 21 de abril, e não foi tão bom assim. Mas os hotéis estavam com a lotação quase total. E isso também leva as pessoas ao comércio. Então eu vejo Santos como uma cidade privilegiada nesse sentido. Mas no contexto geral do Brasil, e pela Federação das CDLs, que eu sempre estou em contato com eles, nós temos grupos e sempre conversamos, a situação para o interior e para São Paulo ainda é muito difícil. O que eu percebo de melhor, Edgar, é no sentido de termos pelo menos uma direção a tomar. É óbvio que tudo isso que aconteceu desde 2013, 2014, 2015, 2016, vindo piorando, é óbvio que não vai melhorar em 1 mês, 2 meses. Nós temos aí uma expectativa para o Dia das Mães, agora para o próximo domingo, de uma melhora em relação ao ano passado. Uma venda acima de 2%, que isso é insignificante, mas já é um número que não vai cair. Isso, em tese não vai cair. Porque ano passado nós estamos vindo há 3 anos caindo. Se nós tivermos um aumento de 2% esse ano... Em relação ao ano passado? Em relação ao ano passado, é óbvio que ainda está muito aquém daquilo que nós tínhamos. Mas não continua a cair, pelo menos. Exatamente, pelo menos estanca a sangria. E essa sangria estancando, faz com que as pessoas consigam ter um otimismo de reagir e melhorar. E quanto à posse de trabalho que você falou, realmente afetou bastante a região, principalmente indústria, porto. Perdemos muitas condições financeiras das pessoas. Perdemos muitos consumidores, né? Muitos consumidores a gente acaba perdendo. O comércio em si, ele não desempregou tanto. O comércio não está desempregando. Mas outros setores que também faziam muita diferença aqui na região desempregaram. Então, vamos buscar o equilíbrio aí. Eu acredito que as medidas que o governo está tomando deva estancar um pouco essa sangria que vinha vindo, e vamos ver as próximas manifestações aí na parte da economia, com essa reforma da CLT, se realmente vai vingar, se realmente vai beneficiar o empresário, que ele é o grande empregador. Eu sei que eu vou ser contestado nesse sentido, mas quem é o grande empregador é o empresário. E o empresário... Pequeno e médio, né, principalmente. Pequeno e médio empresário, né? Não dá para mensurar, por exemplo, às vezes uma Cosipa perdeu 5 mil funcionários. É uma Cosipa, os em Minas, né? Costume ainda de falar Cosipa. Perdeu 5 mil funcionários. É uma grande quantidade, né? Porque isso vezes 4, que é uma família, vai para 20 mil pessoas. Mas o comércio, às vezes, pulverizado, ele desemprega cada loja que desempregue um funcionário dá muito mais do que isso. Só que as pessoas não têm não dá para mensurar quantos foram desempregados. Mas o comércio está recontratando de novo. Então vamos ver aí o que vai acontecer. Melhorando, o comércio recontrata. Uriel, veja lá, o que está acontecendo por aí, as palavras do presidente, e o que nós sentimos aqui na cidade, na região, Iberê, fica à vontade, Santana também. Eu gostaria de mencionar 2 fatos. O primeiro deles é realmente a tecnologia que aparece, como no caso do Porto, e isso já vem de 10, 15 anos, com a implantação aí só para simplificar, dos contêineres, por exemplo. Tira a mão de obra direta, que é o estivador, e outras funções. Quando se menciona a parte industrial, aqui se mencionou... O Nicolau falou nos 5 mil cosipanos, mas teve os terceirizados, que também foi um grande número, e a Cosipa atingiu também até a empresa de cimento, que utilizava material da Cosipa para fazer cimento. Então, é uma extensão muito grande, e com isso,
há uma repercussão muito negativa, porque o cosipano, quando se fala no comércio, ele é demitido de uma loja, demitido de um armazém, ele já tem experiência de vendedor. O cosipano que trabalha num alto forno, que trabalha numa coqueria, vai fazer o quê depois de 20 anos de serviço nessa função? Então, é uma situação muito delicada, muito difícil e que leva a um pessimismo familiar e, consequentemente, estende para a comunidade. E aquela crise da Uzi Minas, né, Uriel, quando foram definidas lá 3.500, 4.000 demissões, né? Ano passado? Ano passado. Uma gritaria danada, não sei o quê, fizemos alguns programas, outro programa que tínhamos aqui na casa, enfim, comentários, trouxemos gente aqui para debater. Não se fala mais nisso, né? Pois é, nós criamos, alguns sindicatos criaram um movimento no sentido de estimular a classe empresarial a discutir o assunto. E gostaríamos de ter, porque a China estava debatendo com o Pezão, no Rio de Janeiro, a instalação do estaleiro naval e fábrica de material ferroviário, aço, utilização de aço. E, ao mesmo tempo, nós temos problemas aqui habitacionais. São grandes problemas habitacionais na região. A Uzi Minas tem projetos habitacionais e fizemos uma reunião na AGEM, onde foi feita a exibição desses projetos, da construção de moradias, não é de aço a moradia, estrutura, né? E que utilizaria aço. Então, agora eu falo lamentando que faltou à classe empresarial ligada a essa área atuar mais, assim, com mais convicção. A própria Fiesp, o vice-governador do estado, que é da região, essa questão, não estou dizendo com isso que eles solucionariam o problema, mas motivariam a discussão. Isso que me chama a atenção é a necessidade das comunidades se envolverem. Eu sou sindicalista, em tese, eu sou contra o patrão. Mas numa situação como essa, tem que ter a sensibilidade de discutir em alto nível. O que é que nós queremos? É emprego, é salário? Consequentemente, a discussão, depois do emprego e do salário, vamos discutir então os contratos de trabalho. Então, o que está nos faltando, na minha visão, está nos faltando exatamente esse envolvimento da comunidade. São 9 municípios que podem dar exemplos na discussão, porque nós temos aqui 40 mil universitários. É muita gente que pode contribuir de forma técnica, de forma administrativa, no sentido de encontrarmos soluções. Eu completaria um raciocínio. Aqui se mencionou, às vezes nós encontramos ruas à noite na nossa cidade vazias. O que está acontecendo? E ruas e bairros nobres, onde você não encontra muitas pessoas. Então é necessário que a gente tenha um estímulo. 8h30 da noite, 9 horas da noite. Não estamos falando da madrugada, não. Então que a gente encontre uma forma de fazer com que essas pessoas andem pela rua, passeiem pela rua, e aí, consequentemente, vai um bar, vai um restaurante, vai um local, uma pizzaria. O que nós queremos é uma cidade movimentada, em todos os sentidos. E isso não está acontecendo. Isso é uma coisa para ser uma reflexão. Beleza, pois não. Olha, eu ouvi atentamente o que o Nicolau disse, o Uriel. Eu fico lamentando o seguinte, nós comentávamos até antes do programa, nós passamos e estamos assistindo um filme de longa-metragem, onde eles fazem o que bem entendem e nós temos que resolver o problema. Então é assim, É verdade. lá, naquele paizinho, aquele subpaís, como é que chama, aquele Brasília, eles estão lá discutindo a sobrevivência deles. Pouco está se lixando se você anda à noite, se você transfere renda para que ele possa gastar e ser um contribuinte, ser um consumidor. Isso não é problema deles. Estão preocupados com a Lava Jato, com a reforma política, agora com a reforma trabalhista. Eles lá estão decidindo e nós vamos aqui, nós participamos, nós aqui já temos de bancada um quilometragem e estamos discutindo sempre a mesma coisa. O que o Uriel, eu brinco muito com o Uriel, falo assim, pô, as pessoas vão para a rua, muito bem, mas ele vai ser assaltado. Por quê? Porque o Estado não faz o que tem que fazer, ele não me dá segurança. Quer dizer, mas eu vou andar na escuridão, por quê? Porque está com a luz apagada, que eu não tenho... Tudo é eles e nós é que temos que resolver. Então é assim,
concordo, eu até acho interessante que nós temos que tomar vergonha na cara, senão nós não vamos resolver nada. O que o Nicolau diz aqui é uma cidade atípica, porque é sazonal. Veja, na reforma trabalhista, viu, Nicolau? É bom que saiba que estão acabando com os feriados. Então já vai acabar com essa sazonalidade. Né? Eles estão tentando concentrar feriado. Para segunda-feira. Né? Para que não. Tudo para segunda-feira. Então já não vamos ter. Já foi discutido. Veja, aí eu 20 fico anos assim. atrás falavam disso, acabou não dando certo. Então, mas agora está de novo. Não, Eles chegou a dar certo. Chegou a começar, Chegou a ter, mas aí o que. Sarney, não foi? Mas desculpe te interromper, bebê, mas o que aconteceu foi que ele, foi na época do Sarney, exatamente. Foi que aí, por exemplo, tinha um feriado, aí emendava, colocava o feriado para segunda, e no dia do feriado acabava virando ponto facultativo nas autarquias públicas. Aí o negócio começou a ficar inviável. Então né? é assim, então percebam que por mais soluções nós temos, soluções nós sabemos apresentar, o comércio sabe fazer, o comércio já sofreu, tirou toda a sua gordura, já tirou todos os, desoneraram a folha, fizeram o diabo. Eu pergunto, mas ninguém deu continuidade para eles. Então, fazer milagre, promover milagre não dá. Aí você diz assim, a tecnologia que causou um desemprego enorme já era previsível. Se pegar qualquer futurólogo em 1960, ele já dizia que nós vamos ser atropelados pela tecnologia. E o que é que o governo ofereceu? O que é que este país se preocupou em qualificar a mão de obra, como em outros países, para que não passasse o que passa? Então, o que eu fico um pouco cansado é da gente estar discutindo aqui soluções. Nós temos. A gente sabe por onde andar. Mas só que aquele povo que tem que andar lá, está querendo andar para eles. Entendeu? É ministro que fatia, é o ministro que não... Sabe, cada um faz o que bem entende lá. Você falou em tecnologia, Birê, e me chamou a atenção. Tecnologia hoje, ela afetou o comércio diretamente. Sem hoje dúvida. eu duvido quem não vá comprar alguma coisa e não pegue seu celular e não consulte antecipadamente. Isso todo mundo faz isso. E eu, que tenho uma loja física, eu sinto isso também dentro do meu estabelecimento comercial. E eu tive que me readaptar a isso. Como eu acho que me chamou a atenção também o que o Uriel falou, o cara estava lá no Alto Forno há 20 anos. Poxa, mas o sujeito ele tem que se capacitar. Desculpe, mas eu acho que ele tem que se capacitar para outras funções. Dentro disso que vocês estão falando, o Nicolau observou que tem a questão do cenário macroeconômico e tal, né, que estamos passando por um momento muito ruim. Vai passar, mas a gente não sabe quanto tempo vai passar e quem vai sobreviver quando ele passar. Agora, tem uma característica que eu acho que é importante, que é a situação do contexto das características da economia local, da economia regional. Que o comércio é como se fosse uma espécie de termômetro do nível de consumo da região, de uma cidade, de uma região, de um país. O primeiro a sentir a pior e o primeiro a sentir a melhor. E especificamente em Santos, o que nós percebemos é que ao longo de pelo menos 2 décadas, a região como um todo não se preparou para as mudanças que aconteceram em termos de tecnologia, em termos de marolas macroeconômicas. E aí, quando eu falo a região, aí eu responsabilizo o poder público, os poderes locais, as lideranças locais, os prefeitos, as câmaras legislativas, os deputados que deveriam representar a região, o governo do estado, os sindicatos, as lideranças sindicais, que também não preferiram fazer um discurso, vamos dizer assim, mais populista para os trabalhadores. Eu lembro, por exemplo, 20 anos atrás, o prefeito era Beto Mansur, houve uma grande paralisação no Porto. O presidente na época dos sindicatos estivadores era o Ney, que era o pai desse atual sindicato. Ele fez um discurso inflamado e falou: a estiva enverga, mas não quebra. Que era contra a automação do trabalho, contra a containerização, né, contra a instalação de equipamentos, que estava querendo preservar o mercado de trabalho. Só que passaram-se 2 décadas e os profissionais eles não se adequaram. 10, né? E isso vale dizer também para o polo industrial de Cubatão. O polo industrial de Cubatão, as empresas, o poder público local também, apenas se preocupou
em manter aquela atividade que é a indústria de base, aquela indústria que é matéria-prima para outras indústrias, enquanto outras regiões investiram pesadamente em tecnologia, em produzir equipamentos de alto valor agregado, que exige mão de obra muito qualificada. Por exemplo, Campinas deu um salto muito grande, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Sorocaba e assim por diante. Quer dizer, vários polos no estado de São Paulo se desenvolveram e Santos ficou acreditando no canto da sereia de que o polo industrial de Cubatão ia ter um vigor eterno, que o Porto de Santos nunca ia envergar, mas nunca ia quebrar e assim por diante. Então, acho que ainda assim, eu acho que é um momento ideal para as lideranças empresariais, sindicais do poder público fazerem uma reflexão aprofundada, para fazer um diagnóstico concreto e propor soluções para poder reativar a economia local. Deixa eu só fazer uma colocação, um minutinho. É assim, com as demissões, nós temos uma característica, por exemplo, o Nicolau, a família Obeide, há quanto tempo está no mercado, no comércio? Desde o seu avô. O que acontece quando você cria uma demissão em massa e a pessoa não tem, e olha a sazonalidade de Santos, ele abre uma portinha, porque ele pega o fundo de garantia, ele abre uma portinha e vai lá montar alguma coisa. Não tem nenhum histórico, nenhuma cultura de comércio, não tem como se manter e daqui a pouco demora um ano, está abrindo o bico. Nós temos aí, esta é uma característica, que por um lado, doura a pílula, dizendo, sazonalidade, desce 500 mil pessoas, então vou abrir uma coisinha. Abrir uma coisinha, fecha essa coisinha, porque eu não tenho histórico. E hoje, quem está apanhando são os que são até mais antigos, imagine. Bom, destacar aqui antes do encerramento deste bloco a causa Wayne, que acontece de 16, agora semana que vem, era essa aqui não? Essa aqui, né? Tá certo. Mais uma vez, os ingressos à venda lá no Laticínios Marcelo, atrás do supermercado, atrás do Supercentro, perdão, do Supercentro, Laticínios Marcelo vendendo, e a pizzaria Ula Ula, né? Ula Ula Piccola, ali na Minas Gerais, tá certo? O evento acontece dia 16, no Parque Balneário Hotel, das 5 da tarde às 10 da noite, e a renda sempre revertida para a causa, não é, que colabora com crianças, jovens, né, adolescentes que têm aí o problema de câncer, né? Evento imperdível, já me informou, são 300 rótulos de vinhos nacionais importados de 30 vinícolas, queijos, vinhos e pães especiais. Opa. E além disso tudo, é para uma boa causa, que é para ajudar uma entidade que atende crianças e familiares de portadores do HIV. É verdade, os gordinhos aqui já estão se animando, né? Mas na hora que chegar, come um pouquinho antes de começar a provar vinho, senão vai dar vexame e é chato, hein? Intervalo, voltamos já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Você sabia que a Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a transmitir em sinal HD? Para assistir a maior programação regional da sua TV em alta definição, não precisa pagar nada. É só sintonizar sua antena para receber o sinal digital da Santa Cecília em 52.1 HD. Verifique se o seu condomínio já tem uma antena digital coletiva. Se tiver dúvidas, converse com um antenista de confiança ou entre em contato com o nosso departamento técnico, 3202-7179. É importante saber que o sinal analógico da nossa região vai ser desligado em setembro. Se preferir, é só instalar um conversor e uma antena portátil digital na sua casa e pronto. Vários canais de TV aberta em alta definição.
Santa Cecília TV em HD. Melhor qualidade, sem pagar nada para assistir. De volta aqui a sequência do Ponto de Vista. Nicolau Beide conosco, presidente da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas, Uriel Iberê também conosco, Marcos Santana acompanhando já algumas participações. O Uriel quer fazer uma observação em cima do que estava sendo falado antes do break, não, Uriel? Exatamente. Eu gostaria de fazer a seguinte observação. Eu acho certo cobrar dos governos, né? Porque a gente está falando lá de cima até aqui embaixo. Sim. Tem que cobrar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar na nossa participação. O que nós podemos fazer em relação, não apenas e tão somente no desabafo emocional ou na reclamação. Eu citaria alguns fatos que a mim me marcam. O Juscelino Kubitschek, quando assumiu o governo, trouxe para o ABC a indústria automobilística. O Brasil só teve uma época que estava fabricando o carro. Era o Fenemê, que era a fábrica nacional, o caminhão, que não fabrica mais, e Gurgel, aqui em Limeira. Depois disso, qual o carro que o Brasil fabrica? Nenhum. Só monta, só faz montagem. Outra situação que me chama a atenção, aí vamos falar do turismo. Eu viajava para Cozipa, quando eu ia trabalhar, de manhã, na Santos a Jundiaí. Um trem que saía daqui e ia até Jundiaí. E subir esta serra aí era algo assim muito, muito, muito bonito. Muito bonito. Por que não tem mais essa utilização? Meu filho esteve na Europa recentemente, desceu na Holanda, depois foi para Bruxelas, depois foi para Paris, de trem. Trem de viagem 5 horas. E eu já, não vou falar onde eu estive já, no exterior, viajando de trem. No Brasil não se usa o trem. Se sucateou a malha ferroviária toda. E aí eu estou falando como metalúrgico, que a fábrica de veículos ferroviários no Brasil seria utilizando o quê? Aço e mão de obra nossa. Por que não se estimula isso? Recentemente Você vai viajar de VLT agora. O VLT fabricado onde? Na Espanha. A Mafesa fechou, viu? Os agrícolas... Você falava, vai levar tempo, ele falava. O Uriel e o Iberê podem testemunhar isso muito mais até do que nós, mas o VLT chega com 40 anos de atraso. Sim, os agricultores estavam reclamando que o material, não, como se diz, a produção deles estava com dificuldade de levar para o consumo por falta de ferrovias. Então nós temos todo esse potencial. Por que não explorarmos esse potencial? E aí eu coloco os dois lados, empresarial e a classe universitária. Porque o sujeito estuda engenharia, ele tem que ter um mercado para trabalhar. Tudo isso é potencial. Mas nós não temos planejamento, Uriel. E a quem cabe o governo mal consegue gerir, fazer gestão para o que ele tem hoje. Olha, um bom exemplo, quanto mais criar planejamento. Falou malha ferroviária. Cada parte do país tem uma bitola, quer dizer, largura de trilho diferente. Quer dizer, o mesmo trem não vai para o Brasil, no Brasil. Na Europa, você pega um trem em Portugal, vai até a Finlândia. Santos é assim. Vai até a Finlândia. O que está nos faltando, e nesse aspecto aí, eu insisto, a gente tem que criticar realmente a parte governamental, mas aí eu vou dizer, a classe empresarial, ela atua junto ao governo federal, fazendo pressão. A reforma da CLT está mostrada aí. E eu tenho documentos onde mostra Uriel, me permita, a classe empresarial, nos últimos anos, uma grande parte da classe empresarial virou sócia do governo, entendeu? Aí quando você vira de mega empresário. Mas quando virou sócio, quando nós descobrimos. Mas você está falando de que governo? Qualquer governo. Qualquer governo. Qualquer um virou sócio. Então, assim, nós não temos nesse país, quem olhe pelo país. Lá, aqueles que nós votamos e votamos errado, isso é uma coisa que o Uriel sempre diz, nós temos que pensar para votar. Quem coloca lá, deve ficar xingando eles, fomos nós que colocamos eles lá. Fomos nós que fomos lá apertar o botão, que nos iludimos com o discursinho bobo. Né? Esse sistema de proporcional aí, que é um absurdo fazer o que está sendo feito. E ninguém discute isso. E a classe empresarial, viu, Iberê, fica reclamando que paga altos impostos, não sei o quê, mas é a primeira a chorar
quando não tem desoneração. Sem dúvida. Que é incentivo, juros camaradas. Mas a carga é muito alta. Calma, você está ficando atropelado carga aqui. é muito alta. Fica atropelado aqui a coisa. A gente não entende coisa nenhuma. Eu já disse bem, a classe empresarial que o Santana se refere são os empresários de porte, enfim. O PIB, né, brasileiro? O Pequeno comércio. Nicolau tem uma loja, né? Uma loja ou duas? Uma loja. Mas já teve duas? Já teve duas. Tem uma loja. Já. 6? Já. Fui reduzindo. Foi otimizando. Fui otimizando. Otimizando os sobreviventes, tá certo. Mas continua lutando aí na CDL, legal, é importante isso. Mas o Nicolau é um empresário, um pequeno empresário de uma loja, tem o seu comércio. Então. E esse cara gera emprego, sem dúvida, posto de trabalho, gera negócio para fornecedores. Mas ele é um consequente da irresponsabilidade. O que acontece, Berê? É o que eu falei, o que eu falei, viu, Edgar? Os nossos governantes, eles não sabem mensurar quanto emprega o comércio, porque é muito pulverizado. Aí, às vezes, vai uma fábrica da Volkswagen, por exemplo, que ia fechar lá em Taubaté, com 5.000 empregados, pronto, o governo se ajoelha para eles. Se ajoelha porque são 5.000 diretos. Se o comércio demite, se o comércio demite, como demitiu, mais de 500.000 por uma crise, mais de 500.000 em todo o Brasil, o governo finge que não é com ele. É isso aí. Finge que não é com ele, sendo que está prejudicando de uma forma enorme. Mas nós vimos recentemente, 2008, né, já se comentava, a crise econômica na Europa. O povo foi para a rua, em todos os países. Grécia, Turquia... Não precisa muito, Uriel. Acabaram de eleger o Macron presidente da França no domingo. No dia seguinte, quando eles foram fazer a homenagem na Champs-Élysées, aquele evento na Champs-Élysées com o atual presidente Hollande, uma confusão danada pelas ruas, gente reclamando, gente chiando, porque ele já anunciou, todos os sindicatos na rua e tal. Porque ele já anunciou que vai fazer mudanças na legislação trabalhista também. Mas é porque houve ele ganhou de 66 por 50, com 16% de diferença. Só que eles tiveram de abstenção muito alto, 25% e 11% de nulos e brancos. Sim, porque... Então, o índice atingiu quase a proporção da Le Pen, né? da candidata anterior. Ela é extrema-direita, ele é conservador. É verdade. Ela é extrema-direita, ele é conservador, quer dizer, a esquerda não votou. Esse é o detalhe. Mas o que é importante é que nós estamos, por exemplo, nessa questão das reformas apresentadas pelo governo. Não tem debate. Eu acho isso profundamente lamentável. Mas, Uriel, exatamente o que a gente está dizendo. Quando a gente fala aqui, não do Nicolau, ele sofre as consequências. Você foi chamado para discutir a lei trabalhista lá? Não foi. Mas ele vai ter que obedecer o que eles estão decidindo. E outra coisa, o Iberê, esse pequeno e médio empresário, ele se aproxima muito mais, ele é muito mais semelhante do trabalhador do que do mega empresário. Sem dúvida. Claro. Mas isso não é só o empresário. Ele vai cumprir o que eles decidirem. Isso é empresário, isso é a saúde, isso é a segurança, isso é a educação. Às vezes o governo federal ele interfere em determinados setores que você não mora lá no governo federal, você não mora no estado, você mora na cidade. Sim. Você tem que discutir os teus problemas aqui dentro da cidade. Então, se você colocar a nossa saúde, por exemplo, só fugindo um pouquinho do tema, a nossa saúde, por exemplo, ela não tem que vir verba do governo federal para cá. Ela tem que ter verba para a cidade. Entendeu? A cidade é que teria que gerir, ou a região, que no caso eu sou mais favorável à região da Baixada Santista, porque tem que saber avaliar o que é a necessidade aqui dessa região. Não, tudo, a segurança, por exemplo, o Estado está cada vez menos eficiente, né? Agora fiquei sabendo hoje, inclusive, pelo Bonifácio, que é presidente do 7º Conseg, hoje nós tivemos uma reunião CDL, ele faz parte, que vai fechar o 3º DP da Ponta da Praia, que vai fechar o 2º DP é o 4º DP da Conselheiro Neves, é isso? O Conselheiro Neves é o 4º DP, diz que esses dois já à noite já não estão mais abrindo. Não estão abrindo. O primeiro, que é do centro da cidade, no fim de semana não funciona. Então mas isso é um bom exemplo, sinal que nós não temos nenhum roubo, nenhum ladrão, nenhum assalto, não temos nada. Essa é a piada do dia, né, Na Dinamarca, eles estão fechando porque não tem nada.
É brincadeira. Aqui pode fechar à vontade. A polícia civil realmente vem sendo sucateada, não é de hoje. A gente Olha, deixa eu só. O programa de estreia aqui, o ponto de vista, foi com o delegado-chefe de polícia aqui da nossa região metropolitana, não é? Que se estende até o Vale do Ribeira, enfim, não é? O Gaetano Virgínia. E claro que ele não vai dizer isso abertamente para todo mundo, enfim, porque precisa segurar um rojão danado aqui, inclusive manter o pessoal dele motivado de alguma maneira. Mas fica evidente a dificuldade. O pessoal dele motivado tem que recebemos aqui a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil. E ela gasolina no carro para nos poder falou sobre o déficit de policiais. Né? Deixa eu só fazer uma colocação bem clara para mim. Eu acho que fica muito, mas muito evidente. O governo não negocia com os pequenos. O governo conversa com o mercado de oligopólio. Ele conversa. Vê se você tem problema no sistema bancário. Aí tem 4, 5 lá, eles sentam, resolve e assim eles vão. Um dos problemas maiores é que quando nós não tínhamos 17 mil sindicatos, e nós tínhamos poucos sindicatos, porém representativo, ele tinha um peso. Hoje, com 17 mil sindicatos, é tudo quebrado. Quer dizer, então tem sindicato de empregado em sindicatos. Sindicato de sindicato, é uma coisa de maluco isso. 5 mil patronais. 5 mil patronais. E mais ainda, o governo anuncia que vai colocar em risco SESC, SESI, SENAI, porque o sistema S está ameaçado com o repasse, exatamente. Quer dizer, são situações que exigem, porque quando o governo agora está discutindo a aprovação da lei da Previdência e da CLT, você lê no jornal que o governo está oferecendo, liberando emendas para deputados para conseguir o voto dele. Isso é um absurdo. Eu digo aqui, ó, quando o ministro da Casa Civil, que é teoricamente o mais importante, o mais direto, o Padilha, vai ao gabinete do ex-presidente do Senado pedir apoio e dizendo para você vota com o seu grupo, que nós lhe damos a indicação de um banco, o senhor indica aí um correligionário seu e liberamos umas emendas para o seu filho. Gente, isso é um balcão, isso é nesse nível. Isso é isso que é Brasília. E aí quem paga nós? Esse filme pagamos nós. Não, nós tivemos o deputado Beto Mansur recentemente, semana passada, quarta-feira, acho que não me lembro exatamente. Quarta-feira, não sei se comentou, porque acho que passou batido, nem comentamos aqui, né? O Beto foi entrevistado pelo Jornal Nacional, né? E ele, como vice-líder do governo Michel Temer, foi questionado a respeito dos infiéis, que o presidente ia fazer com os deputados infiéis, que não permitiram a aprovação na votação da reforma trabalhista. Reforma trabalhista. Que houve uma rebeldia ali. Enfim, lógico, o pessoal está com medo das famosas bases, né? De levar pau como o Renan. O problema do Renan são os índices que ele apresenta nas pesquisas em Alagoas. Ele não se reelegeria senador. E o filho dele aparece em segundo lugar, com dificuldades de ir ao segundo turno. Então, tudo gira em torno disso. E o Beto disse claramente, não, o presidente está certo. Quem tem cargo no governo tem que votar com o governo. Quem tem cargo e não vota com o governo tem que perder os cargos. Ou seja, ele escancarou em rede nacional. Tomar lá da cá. Essa é a discussão. Como é que a coisa funciona? Mas é a discussão do sistema que não se faz. Isso aqui é um presidencialismo de coalizão. Não existe lugar no mundo que não seja essa barganha. Isso ninguém discute. Então, como é que o presidente vai andar se ele depende dessa negociação com o legislativo? Isso é um absurdo. Me mostra um país que tenha. Isso que eu coloco em dúvida na rádio, e ele foi muito claro que ele disse que ele não barganha com se ele for presidente da República e tiver que barganhar com o Congresso, ele está fora. Ele demora 3 meses, cai. Ele está fora. Então, isso também não pode acontecer. Eu acho manda ele conversar com o barganhar. Manda ele falou conversar negociar. com o lá que ele vai ver. Ele não falou negociar, ele falou barganhar. Barganhar é troca, tomar lá da cá, que o Santana falou. Então é nesse sentido.
Então, eu fico assim entre a realidade e a utopia, né? Porque Vai lá, pô. o ideal seria esse. Não, mas ele Mas o não Bolsonaro tá sempre errado. joga pra plateia, né? Ele nunca... Não, vai lá, conversa com o Collor. Mas ele é o Collor segundo sabe colocado como hoje. Como é Mas bom é, porque ele conversar. representa um pensamento reacionário das pessoas que querem soluções fáceis para problemas complexos. Por isso que ele tem essa intenção de Populista, voto. a tendência dele é buscar o populismo. Agora, Ele é um Enéas. O estilo dele é do Enéas. Ele quer aparecer. Porque Só que falta a inteligência do qual o Enéas. trabalho dele como deputado federal? Qual o trabalho dele? Ou então ele xinga, briga, faz junta confusão. as comunidades que ele representa no Rio de O Janeiro. partido dele é o PSC, não é? E elegeu dois filhos, né? Ele está Um em negociando São Paulo e outro no Mas isso Rio não é de Janeiro. prerrogativa. O Congresso é só parente. Se quiserem, eu vou fazer esse levantamento entre governadores, suplentes, deputados, qual é a linhagem da família. Você vai ver que nós estamos na capitania hereditária. É um feudo, não tem jeito. Falta ideologia. Os partidos óbvio. políticos. O Bolsonaro, pelo PSC, ele não vai absolutamente em lugar algum, né? Não, ele parece que ia para o Partido Democrata, né? PR. Partido da República. O Partido da República já pode fazer um pouquinho a mais, enfim, mas se ele não tiver 2, 3 partidos, no mínimo, que lhe dê condições de televisão, de fazer campanha, ele simplesmente some durante a campanha eleitoral. Seja ele Bolsonaro, seja ele Mas você vê Dória, que nós seja vamos- quem você vê que- quiser. mas Mas se ele- ele tiver estrutura partidária e uma aliança verdade. que lhe permita aparecer no... Agora, no o Buturão, eu eleitoral, estava pensando também, morto, mas né? pode funcionar ao contrário. Quanto mais tempo ele tiver à disposição, Pode ser que esse mais banane- mais as pessoas conheçam de quem se trata a figura e mais rejeição ainda ele vai ter. Não, mas agora eu pergunto, e o Maia, que levantou aquele reestudo de não ter eleição em 18? Sim. Como é que faz? Não, é isso Eu que acho Falamos que isso aqui na fácil de sexta-feira. ver, Eu sei, viu? Nós já eu discutimos não- isso aqui. Queria sei levar que o fácil. Temer até 2020, né? Isso, Até 2020 para igualar. igualar. Isso aí já é eleição dos uma prefeitos. história cantada. Ou seja, eu acho que se isso for propósito, a hora que isso cair na mídia, eu acho que vai ser uma Eu acho metralhadora giratória para cima do Congresso, vai ser uma coisa Eu assim. acho depende até que da mídia, seria depende possível, do- viu, Ribeiro? Eu acho que seria até possível isso, e eu até concordo em parte com isso, se nós estivéssemos um momento no país tranquilo. Um país que estivesse andando bem, tudo tranquilo, como aconteceu com o Sarney, os 5 anos do Sarney e outras uniões que tiveram. O Sarney vinha da ditadura militar. o pessoal mas tinha foi um certo outro receio momento. que Agora, hoje- num escorregão, a ditadura, os militares voltassem a tomar, né, o poder. Não, enfim. essa questão podia até Porque ser. eu acho que unificar as eleições, eu concordo nessa parte, unificar as eleições, eu acho muito saudável para o Mas país. num dia só, não. Não, num dia só não dá. Não é só Mas, não. mas você está. As 3 eleições no mesmo ano. Essa é lógica. Aí eu pergunto, mas e a escadinha que eles fazem para arrecadar dinheiro a cada 2 anos? Como é que bom, faz? iam perder, Quem né? é que faz essa Iam lei? perder. Somos nós. Iam Nós perder. podemos escrever bonito aqui, viu? Ah, é bonito, tem letras góticas, vamos mandar para eles. Eles vão olhar, interessa para nós? Não. Então, vai para as calendas lá, vai para a gaveta. Fala, Uriel, para fechar o bloco aqui. Mas em resumo, nós temos vereadores, deputados estaduais, federais e senador, claro. Qual o contato que nós temos com esses Nenhum. indivíduos? Com os vereadores? Em- Com os vereadores é fácil, só ir na Câmara. Sim, mas eu estou dizendo. Quando eles vão, né, filho? quando o vereador é eleito, em tese, por um bairro. O deputado estadual por uma região. Não há contato. Não, com o deputado é mais difícil. É lógico. muito difícil. Nós lançamos a ideia, a proposta junto ao movimento sindical, de que não adianta colocar 200 mil pessoas na Praça dos Três Poderes lá em Brasília. O que é importante é você conversar com o parlamentar na sua região e dizendo para ele, se prepare, o ano que vem vai ter eleição. A tia Jorge Cury perdeu a sua carreira quando nós fizemos isso. A tia Jorge Cury, eu lembro disso até hoje, 1982. Então é pensar na atuação direta, imediata. Olha para a tua cara e diz qual vai ser o seu voto, aí você muda o quadro. Vamos fazer o nosso break, intervalinho mais aqui no nosso ponto de vista. Retomamos já já.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Mãe! 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 Mãe, acabei! Nossa homenagem àquela pessoa que está sempre conosco, que nos ajuda a levantar quando caímos, que chama nossa atenção quando erramos, que nos educa, que nos apoia em qualquer decisão. E, acima de tudo, mãe, parabéns pelo seu dia. Muito bem, estamos na sequência aqui do nosso ponto de vista, debatendo e discutindo, em princípio, a questão econômica na cidade, na região, a dificuldade que tem o comerciante aqui para manter o seu negócio. Muitos restaurantes aí, muitos locais de comércio, enfim, andaram fechando as portas aqui na cidade. Eu vou pedir daqui a pouco para que o Nicolau faça uma avaliação a respeito disso. Me parece que muita gente já vinha cambaleando, já vinha com uma séria dificuldade. Quando estourou essa crise aí, principalmente nos últimos 2 anos, aí a coisa pegou para valer e não foi possível manter os seus negócios. Mas o Santana tem aí uma participação, 2, não sei. Pois não. Isso. O El Cotoquinho, ele disse que dói muito ver o centro de Santos morrer, com as lojas fechando. Ele disse que em São Vicente está acontecendo um fenômeno parecido e depois que fizeram o shopping, o centro de São Vicente começou a se revitalizar. E ele sugere aqui sobre um shopping na região central de Santos, na região dos armazéns do Porto. Ele acredita que isso aí revitalizaria a região central de Santos. Você acha, Nicolau? Olha, gente, o centro, exatamente, o centro. Tem aquele velho ditado que eu sempre falo, né? Eu não, né? Muita gente fala. O cantor vai aonde o povo está, não é isso? E o comerciante, a mesma coisa. Se você montar aí qualquer comunidade que se forma, que hoje não pode mais falar favela, né? Eu estou politicamente incorreto, que eu também acho uma bobagem. Mas qualquer favelinha ou qualquer comunidade que se cria, qual é a primeira coisa que você vê dentro dessa comunidade? Tem o cara lá que monta um barzinho, daqui a pouco ele vende uma latinha de óleo, daqui a pouco ele vende um salzinho, daqui a pouco ele vende... E começa a formar uma merceariazinha, um negocinho. Isso é óbvio. Então o centro de Santos passou aí durante décadas sem moradia. Começou o comércio a crescer para o lado da região da praia. Gonzaga, Boqueirão, até Ponta da Praia, com o advento do Shopping Praia Mar. E ali a Pedro Lessa, né, cresceu bastante. E o centro foi minguando. O Beto Mansur, quando prefeito, uma atitude boa que ele tomou foi que quebrou essa proibição que existia, né, por intermédio da Câmara, de construções de moradias no centro, que até então era proibido construir moradia no centro. Só que depende de quem? Depende exclusivamente dos empresários. Tem uma lei dos tombamentos aí que simplesmente impossibilita os investimentos por parte da construção civil. Tem um lado ali da zona do mercado, tem aquele lado que aquela área está totalmente mercado degradada. Não é tombado? Não, mercado sim.
Mas aquela região em torno, não. Sim, ali, mas tem o 300 metros. os 300 metros para lá, 300 metros para cá, para lá, para cá. E existiam alguns projetos de alguns armazéns ali nas ruas, se eu não me engano, Xavier Pinheiro, não é isso? Aquelas ruas onde tem ali o Largo Tereza Cristina, que aquilo ali não tem tombamento. E eu me lembro de uma época ali que tinha uns projetos de construções ali, de se fazer alguns... E construções de um nível bom, porque ali, como tem em outros países, tem a visão do mar, né? Você tem a visão... E poderia ser feito algum tipo de pier naquela região. Mas em Santos, muitas coisas falam que vai acontecer e não acontece. Então isso inviabilizou o comércio do centro, que está cada vez mais minguando no sentido de paralisar praticamente, porque o grande centro, Praça Mauá, General Câmara, João Pessoa e aquela área toda ali, você vê lojas fechadas hoje, onde o ponto comercial valia uma fortuna. O movimento no centro caiu muito, assustadoramente. Eu faria a seguinte observação. Lá pelos idos de 93, o Porto movimentou de 25 milhões de toneladas. Há 2 anos atrás, 119 milhões de toneladas. Só com a diferença. A tecnologia de tal forma chegou que antes o navio ficava aí 5, 10 dias e o marinheiro tinha que dar sua voltinha no centro da cidade. Opa! Não é? Verdade. Mas era mais lá para o final do General Câmara, lá com aquelas meninas que faziam companhia para eles. Mas o centro da cidade até isso mingou, né? Também. E aí nós temos 2 situações que eu gostaria de avaliar. Fala-se no armazém 1 ao armazém 8, fazer o estilo Puerto Madeiro na Argentina. Fala-se há 20 anos, né? Não é? E ao mesmo tempo o VLT que iria até o Valongo. Isso. Só que nós ficamos só nos projetos. A gente não vê... A eleição é mais para frente. Sim. Quando for mais para frente a eleição, eu vou pedir que vocês escrevam aí a construção das casas no centro, negócio do VLT. Sim. Quando chegar próximo, deixa esse papel em algum lugar que um candidato vai pegar e vai falar. Mas aí não é nem papel. Ele vai inaugurar o que o Serra fez, uma maquete. O que nós precisamos, aí eu estou jogando isso como desafio, estou falando com um empresário, até onde os empresários poderiam se reunir para valer. Não um empresário de um grupinho daqui, um grupinho dali. Nós estamos numa região metropolitana, 9 cidades, para atrair turismo, atrair comércio. Eu digo assim, vamos tentar esse desafio? Porque, às vezes, saiu recentemente uma informação que um grupo de empresários no centro da cidade estava discutindo essa questão, de como revitalizar o Alegra Center e assim por diante. Primeiro precisa minimizar essa questão dos tombamentos, porque é absolutamente impossível. Você abre um negócio num edifício antigo, aí vem o Corpo de Bombeiros, tem que ter o AVCB. Aí, para ter o AVCB, precisa de uma segunda porta. Você encontra em muitas cidades. Você não pode quebrar a porta. Como é que você vai fazer para quebrar a parede? Se está tombado e não pode fazer nada? Eu tive conversando com nem a segunda porta. Uma vez entrevistamos o comando dos bombeiros aqui, nem a segunda porta num determinado local aqui lá do centro era necessário. Era simplesmente necessário mais meio metro de porta. Não pode. Não pode. E o tijolo? Olha, eu tive conversando com o Bechara há um tempo atrás, que ele é presidente do Condepaz, e realmente eu coloquei esse tipo de posicionamento para ele. Ele disse, não, porque nós podemos flexibilizar. Por um lado, ele coloca dessa forma. Aí você fala com o comandante dos bombeiros, ele fala, não, porque o Condepaz não flexibiliza. Então eu quero saber... exatamente. Quais as organizações que poderiam atuar nessa área? Porque não adianta... eu tenho tido esse cuidado de não me limitar a simples e tão somente fazer a crítica. E não tô... Mas é claro, tem que ser assim mesmo. Propor soluções. Mas no caso, nós temos aí... Eu, do meu tempo, que era aluno do Iberê, eram uns 5 mil, 6 mil universitários em Santos. Hoje nós temos 40 mil. Então eu fico pensando assim, qual a área universitária que poderia ser desafiada? Engenharia, arquitetura, enfim, qual a área? E o empresariado ser convidado a debater
com ênfase, de forma que levasse o governo do Estado, levasse o governo federal a fazer investimentos de tal maneira que repercutisse em toda a comunidade. Eu acho difícil. Porque na dependência... Desde que os governantes tem que ter representatividade política. A cidade tem 2 deputados federais, 2 ex-prefeitos, né? Realmente é muito pouco, né? No Congresso Nacional. Mas também nunca foi muito além disso, né? Sempre tivemos de 3 a 4 deputados federais, não mais que isso. A Assembleia Legislativa, sim. A cidade não tem nenhum deputado estadual que tenha realmente a sua base aqui, seja enraizado aqui na cidade. Não tem ninguém. O Carlos França de São Vicente, o Cássio Navarro é de Praia Grande. Paulo Corrêa. E o Paulo Corrêa, ele é de Santos. Mas todo mundo sabe que a votação maciça dele ela é lastreada mais na igreja, né? Diga, Santana, tem mais gente aí conosco? Isso, o Luiz Leite, ele pergunta para o Nicolau Obeide como o que o comerciante pode fazer para enfrentar a competição da internet. Você citou isso agora há pouco, né? Eu citei a internet, é uma realidade, não adianta querer obstruir ou querer fingir que ela existe, porque é uma burrice. Tremenda burrice. Então, como eu disse antes, qualquer pessoa, antes de comprar um produto, ela consulta na internet. O que nós temos que ter, o que tem hoje na internet que se estabeleceu como parâmetro, é garantias. Eu acho que o comerciante ele tem que ter garantia do produto, ele tem que ter qualidade do produto, comparativo entre, vamos supor, mesmo produto. Você vai vender, eu vou vender essa caneca, o outro está vendendo essa caneca. O cliente ele vai ver o produto, então você tem que ter no atendimento uma demonstração melhor desse produto, coisa que ele não vê pela internet, e oferecer uma segurança maior. Eu vejo dessa forma. E assim você vai superando as diferenças. Então você tem que pegar na internet o que ela tem de falho, né? Porque milagres não existem. Às vezes você olha o mesmo produto pela metade do preço na internet, você pode ter certeza que ali tem alguma coisa que não é lícita. Então, por exemplo, recentemente nós temos a CDL, um amigo meu, Paulo, da CDL de Ribeirão Preto, me mandou um site de 37 pessoas presas lá em Ribeirão Preto, que já foram presos e foram julgados e pegaram 19 anos de cadeia, que era uma tropa só de internet. Eu mesmo, procurando um determinado tipo de computador na internet para um cliente, quando eu vi o preço ali, eu liguei para ele, ele foi lá no endereço, viu para mim, porque eu conhecia, aquele endereço não existia, isso há uns 3 anos atrás. Essa turma foi presa, essa turma foi julgada e foi. Agora, como isso, existem N's na internet que fazem isso. Então, não acredite em milagre. É o velho conto do bilhete premiado, né, que todo mundo até hoje ainda cai. Então, quando você vê um preço numa loja física, X, você pode até encontrar um pouquinho mais barato na internet, mas não acredite no milagre de uma diferença de metade do preço. E o diferencial que o comerciante físico pode ter, se ele não quiser entrar na internet, ele também pode entrar. Mas se ele não quiser, é na qualidade, na garantia, na segurança de quem está comprando. É por aí que a gente ataca. Ô, Nicolau, eu tenho percebido, tenho visto, tenho achado, posso estar errado, você vai avaliar aí a sua visão, você que atua, né, diretamente na área. O Gonzaga meio esvaziado, não sei, meio caído, assim, algumas lojas fechando, restaurantes fechando, lojas de marca um pouco mais caras, enfim, fechando, outras liquidação total e não sei o quê. E o movimento, depois de uma certa hora no Gonzaga, estava falando do centro, o movimento cai assim, a gente anda no Gonzaga 8h30 da noite, 9 horas, horário tranquilo, comum, normal. Eu não vou falar para você. Não vê ninguém, não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo é simples, né? O pessoal não sai de casa mais? Não tem dinheiro, casa, né? Não tem dinheiro grana. escasso. Eu não vou nem falar do Gonzaga, eu vou falar em São Paulo. Eu estive em São Paulo fazia algum tempo que eu não ia, num centro de comércio, ali aquela região da Santa Efigênia, que todo mundo conhece. Sim. E aí eu sempre paro o carro num determinado estacionamento e tinha essas lojinhas outlets, que a gente chama, esses boxzinhos. Eu fui ao banheiro, aí eu entrei ali, mas eram mais ou menos umas 150. Aí eu olhei, vi 2, 3 abertas, aí cheguei para o rapaz e perguntei, vão fechar aqui para alguma construção? Ele falou, não, é a crise. Falei, como assim? O aluguel aqui é muito caro? Ele falou, não, em torno de R$600. Ninguém vende até nada. O parâmetro mais baixo é que o pessoal saiu fora por causa da crise. Então você vê São Paulo, Santa Efigênia, São Paulo que é o mundo, grande né? centro.
E é o mundo aquilo. Agora você imagina o reflexo aqui para Santos. Agora, o que nós temos aqui também, às vezes pessoas fora da realidade, dentro de alguns shoppings, ou o dono de shopping, que às vezes não está dentro de um parâmetro normal de aluguel, ou que nem, por exemplo, um shopping, que nem nós temos lá o Patiporanga, que é um shopping recente, eu conversando porque fecharam bastante lojas e é normal rotatividade dentro de um shopping novo. Mas eu conversando com um lojista lá dentro, entre aluguel e condomínio, na faixa de 9 e 10 mil reais, ou seja, só de condomínio 4 mil reais e aluguéis na faixa de 5 mil reais. Acaba inviabilizando o negócio. Uma pessoa para sair com 10 mil reais em 30 dias é só tu dividir, se ela trabalhar os 30 dias, de quanto ela já parte, qual é o custo fixo que ela tem. Ela parte devendo já, né? Já sai devendo. Não Isso. tem como, pô. Já sai devendo. Então, são valores que às vezes... E o comércio decaindo. Eu fiz um comentário hoje na CDL, rapidinho, no sentido de que há uns anos atrás, eu tenho funcionários de 20 e poucos anos, e alguns anos atrás, os funcionários, não vou almoçar por aqui mesmo. E os funcionários iam ali na lanchonete, ou iam no barzinho, e comiam por ali todos os dias. E conseguiam. Não pesava. Com um salário não pesava. Hoje vai fazer isso. Ele não vai ganhar para pagar. Sem dúvida. Então o poder aquisitivo também nesses anos caíram muito. Muito bem, a gente está encerrando aqui mais uma edição do Ponto de Vista. Foi um prazer enorme receber o prazer foi Nicolau Obeide, presidente do CDL Santos Praia. Tem uma visão global das coisas, né? Nicolau é um cara bem antenado com a cidade, com a região e com o país. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Uriel, sempre um comentarista nosso, como o professor Iberê. E o Marcos Santana, com a gente também de segunda a sexta. E nós também com você, não é? 1h30 da tarde, nosso horário ao vivo aqui no Ponto de Vista, com a nossa reprise 7h30 da noite, nesse período de transmissões dos Jogos da Unisanta. Obrigado. Tchau.